Graças e paz, igreja, amém? Para mim tá bom. Graças e paz, igreja, amém? Amém. Eu não ministrei louvor hoje, né? Eu não fiz a minha chamada que sempre faço. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, é muito bom quando nós queremos algo do Senhor, né? E quando nós queremos que Deus fale com a gente para que a gente possa passar para a igreja. Porque eu me converti em 2010, e até hoje eu não me acostumei ainda com o negócio de eu vou pregar e vai ficar tudo bem. Não, tá tudo certo. Eu vou dormir como se eu dormisse normalmente, né? Eu vou ter uma vida normal, como se eu tivesse, né? E até hoje eu passo mal. Até hoje me dá dor de barriga sim. Me dá tremor, minhas pernas estão molhadas. E eu já questionei o Senhor sobre isso. Eu falei, Deus, a sua palavra fala que o Senhor levou sobre si nossa ansiedade, né? E eu senti, uma vez, o Senhor me respondendo. E o Senhor falou, quando a gente tem temor, é normal ter isso. Porque você está vendo que você não está falando de você mesmo. Se eu fosse falar da minha vida, seria muito fácil. Eu ia chegar aqui e falar para vocês, o Gustavo, ele é difícil, ele é terrível e tal. Mas quando se trata de vir falar das coisas do Senhor, meu coração e a minha carne treme. Inclusive, estou tremendo. Mas faz parte do processo. E eu falei, Senhor, eu queria uma palavra revelada. Mas antes do pastor pedir para mim pregar, sabe aquela palavra que você está assim, e aí Deus pega e fala assim, é isso. E aí começa a vir aquele bombardeio de palavras assim na sua mente. É maravilhoso, né? Porém, não foi o que aconteceu. O Senhor me mostrou o que eu estava precisando me atentar, a ficar com os meus olhos abertos. E o tema da palavra é: busque o Senhor até encontrá-lo. O texto é um texto bem normal, mas eu falei, Senhor, mas já vi várias pregações sobre falando, né, que a gente tem que buscar o Senhor. Eu já vi várias pregações falando sobre como buscar o Senhor. Eu já vi várias pregações das pessoas destrinchando sobre busca. Eu falei, mas mais uma dessa? Eu queria algo diferente. E aí o Senhor me levou lá no tabernáculo. Mas antes da gente ir lá no tabernáculo, eu estou falando tudo isso para chegar num ponto. Quando começou o culto, eu falei, Senhor, eu queria uma confirmação para me falar sobre busca. Porque para mim busca é o que? Aquela pessoa que ora, aquela pessoa que deixa o que tem para fazer, muitas vezes, para ir buscar o Senhor. É colocar aquilo como uma prioridade, colocar aquilo como algo essencial. E eu não falei para ele que eu ia falar isso, mas hoje, na hora que a gente estava ensaiando o louvor, o pastor falou bem assim, a gente precisa arrumar um cubo, né, pro baixo, né. Eu falei, a gente tinha uma pessoa aqui que tocava o baixo. E aí, na hora que a gente estava orando, o Léo entrou, dentro da igreja, que era o Léo que tocava. E por que eu estou chorando? Não tem nada a ver com o Léo, viu, Léo? Quer dizer, tem a ver assim, há muito tempo atrás, quando a gente buscava mesmo, sabe, pastor? Buscava. A gente vivia em monte. O monte era o quê? 2 vezes por semana? Era quase 2, 3 vezes por semana, né, Léo? E toda sexta-feira a gente ia. Mas assim, não era um monte, era um pasto. Era um monte porque tinha uma subida, né? Então assim, na lógica da palavra, se tem uma subida, é um monte. Enfim, nós íamos lá a ponto de vaca ficar em volta da gente. Era uma coisa meio sinistra. Mas o Senhor sempre nos guardou. Vaca nunca correu atrás da gente, né? Já teve uns irmãos que na unção saiu correndo atrás da vaca. Mas a vaca nunca veio atrás da gente. E aí na hora que o Léo entrou, sabe quando vai te desbloqueando? Porque para mim foi uma confirmação da palavra. Porque o Léo, ele e o Fabão, eles eram quase os líderes do monte. Se você queria saber se ia ter monte, era só ligar para o Léo. Não é verdade? Não deixa eu mentir, por favor. Então assim, na hora que ele entrou, porque assim, eu fiquei, Senhor, eu queria uma confirmação dessa palavra, porque é uma palavra batida. E na hora que o Léo entrou, meu coração encheu de alegria, porque eu senti que foi uma confirmação do Senhor.
Abre o texto, abre para mim lá em Jeremias 29:13, por favor. Quem tiver com a Bíblia também quiser abrir. Jeremias 29:13. Aqui no telão a versão está mais fácil do que a minha. Eu gosto de umas Bíblias meio, de umas versões diferentes, e aí às vezes ficam as palavras mais complicadas, mas aqui está bem claro. Essa versão é muito boa, né, a CF, né? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Eu vou falar um pouco sobre esse texto, sobre esse capítulo. Jeremias 29 fala do povo de Deus que estava cativo na Babilônia. E nesse capítulo fala sobre como Deus motivando as pessoas a viver bem no meio da adversidade. Porque eles estavam lá como escravos, né? Eles estavam lá como povo cativo. E o Senhor fala para eles, aí tem falso profeta. Ei, cuidado, fique atento. Tem pessoas aí que não é do seu meio, né? Pessoas que não fazem parte do nosso jugo. Estou falando de uma forma para ficar bem claro, irmãos. Porém, eu vou tirar vocês daí, daqui 70 anos. Eu quero que vocês façam jardins. Eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês tenham filhos. Né? O contexto geral é falando o quê? Sobre o povo, Deus alertando o povo para que eles ficassem bem, que Ele estava no controle de tudo, amém? E eu fui trazendo para mim, né? Eu sou um apaixonado pelo Antigo Testamento. Eu gosto muito, porque eu vejo que Deus usava muitos profetas, né? Para falar, e eu acho muito bacana a intensidade que os profetas se dedicavam a Deus e a confiança que eles tinham em Deus. E o tanto que eles buscavam para manter aquele relacionamento. Eu tenho percebido nos dias de hoje, conversado com muitas pessoas. Né? Tem muita gente que vai na minha casa, que me liga para conversar, para a gente debater um pouco. E eu sempre tento orientar em cima da palavra. Eu sempre procuro não sair daquilo que a palavra diz. E para a gente, né, que gosta de ter esse convívio com as pessoas, de poder auxiliar, felizmente, nós temos que ter uma vida constante de busca. Porém, eu não sei se é uma dificuldade para os irmãos, porém é uma dificuldade para mim. Nossa, Gustavo, você tem dificuldade de busca? Tenho, porque eu tenho preguiça às vezes. Eu tenho vontade de ficar deitado só, sabe, irmã Adriana, apagar a luz do quarto e ficar assim, tipo, de boa. Porém, quem me conhece sabe que o 220 está no meu sangue. E eu fico muito preocupado, tipo, será que eu não estou perdendo um tempo com Deus? Será que os meninos que eu estou cuidando, né, os meninos que têm pedido aconselhamento, será que eles estão bem? Aí já levanto, aí na minha mente ali eu já começo a fazer uma oração e mando para eles, estou orando por você. Estou orando por você. Que eu vejo que ali, eu creio que talvez naquele momento a pessoa está fazendo uma prova com Deus e eu estou sendo um canal de bênção na vida dela. Talvez ela não está buscando, mas eu estou buscando por ela. E ela vendo eu buscar, talvez eu possa incentivar ela a buscar mais. Então, eu vejo que no Antigo Testamento havia uma dificuldade muito grande de conseguir buscar a Deus. Nem todo mundo tinha o acesso que a gente tinha. Você coloca a imagem para mim, por favor? Eu pedi para o ChatGPT, meu amigo. ChatGPT, gente, para usar para as coisas de Deus, pode, viu? Tá? Não tem problema, não. Eu pedi para ele fazer, para mim poder ilustrar para os irmãos, como que era para conseguir buscar a Deus no Antigo Testamento, antes de Jesus. Vocês estão vendo essa parte colorida? Essa parte colorida aqui é a porta do templo. Isso aqui é o tabernáculo de Moisés. Os irmãos conhecem o tabernáculo de Moisés? Já leram em Êxodo? Quem não conhecer, quiser ler tipo, mais a fundo, porque se a gente for pregar sobre isso daqui, a gente vai ficar até amanhã, né, pastor? Aqui dá para tirar 1000 palavras se brincar. Porém, eu acho muito interessante, porque quando eu conheci o tabernáculo, né, quando eu comecei a colocar na minha mente como seria, e hoje o ChatGPT fez para mim, eu acho interessante a dificuldade que era para nós, que se a gente não fosse um levita, ou se a gente não fosse um sacerdote, ou um sumo sacerdote, nós não tínhamos contato com Deus. Por quê? Porque a gente podia ir só até nessa porta.
quem ficava aqui, ó, nesse meio, aqui, ó, no número 1, número 2 aqui, que onde está o número 1 e o número 2, era só os levitas. Então, o que acontecia? Eu pequei, e eu quero que Deus acaba com os meus pecados, perdoa meus pecados. Então eu pegava um novilho, pegava uma oferenda, né, um animal, e levava até aqui na porta e esperava um levita pegar esse animal e levar para o sacrifício para abater o meu pecado. E aí, lá no número 3, lá, não sei se os irmãos estão vendo, no lado de cá que tem um candelabro. Eu não vou explicar o que é o candelabro, senão nós vamos empolgar muito. Ali naquela tenda, ali na primeira parte, só podia entrar o sacerdote. Nem os levitas podiam entrar ali. E o lugar santíssimo, que era onde ficava a presença do Senhor, que é o outro, era só o sumo sacerdote, e ele podia ir apenas uma vez ao ano. Olha só para você ver, que dificuldade que era para que nós conseguíssemos chegar até Deus. Irmãos, imagina, hoje nós, com esse livre acesso que a gente tem, você já imaginou que gostoso nós estamos aqui, ó, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Está com o seu olho fechado e você está sentindo a presença do Senhor. O que você teve que fazer? Não que você tenha, mas assim, né, normalmente, você teve que tomar um banho, né? Teve todo um preparo, né? A gente espera, né? Todo mundo toma banho, né? Você escolheu um sapato para você vir, se estava sujo, você correu, deu uma limpadinha, uma garibada ali. Passou a roupa, né? Você se preparou para estar aqui. Mas você não teve que ficar esperando, né? Ali a sua vez de levar para você que pudesse ter esse acesso. Você imaginou que delícia hoje? Na hora que a Laure começou a cantar o Escape, que é uma música que é mais conhecida, geralmente ela toca mais, né? Porque as pessoas conhecem mais a música. E aí as pessoas se jogam, né? Eu, por exemplo, eu não tenho medo de vergonha e nem nada. Porque quando eu estava no mundo, e eu buscava o mundo, eu não estava nem aí. Na mica preta, eu estava lá puxando, já falei aqui. Entendeu? No rodeio, eu estava lá doido para caçar uma menina que dançasse bem, que de preferência soubesse rodar, para mim rodar ela e rodar para cima. Aí eu venho para a presença do Senhor, venho buscar a Deus, venho para trazer o meu melhor para Deus e fico no altar de adoração. Irmãos, eu vou ser bem sincero, eu não estou nem aí porque vocês acham que se eu estiver pulando, se eu começar, porque na hora que tocava, na hora que a sanfona chorava, eu era o primeiro a dar um apito. Agora eu estou na presença do Senhor, eu não tenho coragem de dar um glória a Deus, um aleluia. Na última vez que eu preguei, eu falei, muitas vezes nós vamos buscar a Deus e a gente acha que a gente tem que ter um rótulo. Irmãos, você está na casa do Pai, você veio para buscar o Pai, porque quando o Neymar que fez um gol, né? Eu sou péssimo de futebol, porém, o Neymar fez um gol, né? Eu duvido que na hora que o Neymar fez gol, se você não deu um pulo, jogou a cadeira para cima, se você não saiu correndo, aí vem na igreja, sem dificuldade, com livre acesso, que eu vou falar sobre isso, no altar de... Irmão, nós precisamos nos converter de verdade, abrir o nosso coração. Sabe por que nós precisamos? Lá em Mateus 27, se eu não estou enganado, peraí que tem tudo anotado. Isso. Em Mateus 27, conta a história, conta a crucificação de Jesus. E eu acho muito interessante, porque Jesus, ele deu a vida dele por nós, para que nós tivéssemos esse livre acesso. Irmãos, quando os filhos porque aqui, ó, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, existia-se um véu. E quando a Bíblia fala que o véu, assim, quando Jesus morreu, e o véu foi rasgado, eu fiz um estudo, eu até falei para o pastor, pastor, eu estou muito nervoso, porque eu peguei muitas coisas, e minha cabeça está assim, ó, então vocês vão ver que eu vou e vou voltar há muito tempo, em muitas coisas. Eu fiz um estudo que eu achei muito interessante, que justificando por que o véu, fala-se que o véu foi rasgado. Na cultura judaica, no judaísmo, existe uma cultura de que quando o filho morre, em sinal de luto, o pai rasga suas vestes. Então, quando Jesus morre, aquilo que separava, o véu que separava
nós, da presença do Senhor, se rasgou. E hoje nós, como filhos, temos livre acesso ao Pai. Irmão, você tem ideia? Não, você não tem ideia. Jesus morre para que nós tenhamos acesso, livre acesso. E ainda a palavra fala o seguinte, que Ele leva sobre si todos os nossos anseios e todas as nossas dificuldades. Tristeza, tudo que você tem no seu coração. E eu vi um vídeo também maravilhoso, de uma menina bem snob, fala bem assim, na verdade eu me vi nela. Ela fala assim, você quer pecar? Peca. Aí dá um corte, vem uma chicotada em Jesus. Pá. Você quer sair da presença do Senhor? Sai. Vá. Então toda vez que você faz algo, ou que você está indo contra aquilo que Deus preparou para você, ou que Deus tem para você, você está chicoteando Jesus. Outro estudo que eu fiz, que eu achei muito interessante, em Êxodo 25:10, não precisa colocar não, Eric, que aí se os irmãos quiserem depois, eu mando tudo para vocês. O tabernáculo foi feito as paredes do tabernáculo, elas foram feitas de acácia, da madeira chamada acácia. Porém, o que quer dizer isso? A acácia, segundo o estudo, ela é uma madeira que ela é torta e ela é cheia de espinho. E aí, o questionamento, mas por que vocês foram pegar uma madeira tão perigosa, uma madeira torcida, uma madeira, né, sendo que lá dentro, olha lá que coisa, aqui não dá de ver certinho por aqui, mas aqui na televisão é perfeito, é todo brilhante. Aí, o que Deus dá a orientação para eles? Vocês vão pegar e vão vão preparar essa madeira, e vocês vão revestir ela com ouro. O que eu quero trazer para os irmãos? Que Deus não escolhe os perfeitos. Não, pode até escolher também. Mas Ele não escolhe só os perfeitos para fazer a obra dEle. Ele escolhe aquele que tem um coração disponível, aquele que tem um coração ali preparado, porque quem vai colocar o revestimento de cetim de ouro em você é o Espírito Santo de Deus. Talvez você está aqui na igreja hoje falando, Gustavo, eu não posso servir ao Senhor porque eu fiz isso. Ou eu faço aquilo, eu tenho uma vida assim, assado. Irmão, se você está aqui hoje, é porque o Senhor quer preparar você. Se Ele usou uma madeira de acácia, que é cheia de espinho, cheia de dobra, para fazer uma parede, e para deixar ela reluzente daquele jeito, é assim que Ele quer fazer na sua vida. Não importa se você é usuário, não importa se você bebe, não importa se você fuma, venha como está, mas não permaneça. Porque há transformação. Aqui é um lugar onde o Espírito Santo quer transformar as pessoas. Através do quê? Através da busca. Gustavo, eu venho na igreja. Vou falar das situações que já aconteceram com as pessoas que veio conversar comigo. Gustavo, eu venho na igreja. Eu vejo que é legal estar na igreja. Eu falei, nossa, que bacana, que bom, né? Mas eu não sinto nada. Porque a palavra fala, né, lá, se buscar-me de todo o vosso coração. Irmãos, em 2 Crônicas 16:9, fala o seguinte, que os olhos do Senhor, Ele está sobre a terra. Coloca aí, Eric, que é melhor. Coloca aí, que eu achei muito interessante essa visão. 2 Crônicas 16:9. Não precisa nem abrir, irmãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Só até aí eu quero falar. Por quê, irmãos? Olha só o que está falando. Está falando que Deus, né, que o Senhor está de olho aqui na terra,
falando, nossa, aquela pessoa ali tem um coração comigo, eu vou ser forte por ela, porque o coração dela está comigo. Mas Gustavo, eu não estou conseguindo ter esse coração fortificado no Senhor, porque realmente, irmãos, não é fácil, ainda mais no mundo que a gente tem vivido hoje. Irmãos, é assustador. Quem tem Instagram aí, misericórdia. Gente, eu estou assustado. Porque você tem visto que as pessoas têm feito coisas, né? E que você olha assim e você fala, irmãos, cadê Jesus? Jesus tem que voltar. Porém, o Senhor está de olho no seu coração. Ai, Gustavo, mas tem muita gente. Tem, mas o amor dele por você é ao ponto de dar o filho dele por morrer por você. Então você precisa entender o quê? Gente, é aprender a buscar o Senhor e se derramar na presença dEle. Fala, Jesus, eu não estou sentindo nada. Várias vezes eu estava indo no banco, irmãos. Eu estava indo no banco. E eu falava, Deus, eu não estou sentindo nada. Jesus, mas eu não aceito, Pai. Eu vou contar para vocês a minha oração era essa. E o louvor caindo aqui, aquela unção e gente chorando e tal. E eu com meu coração seco falava, Senhor, meu coração, a terra seca. Eu falava, Senhor, meu coração, não estou sentindo nada. Estou sentindo nada, Jesus, e eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei. Jesus, eu não aceito sair daqui do jeito que eu entrei. Jesus, eu não aceito sair daqui da mesma forma que eu entrei. E eu começava, Jesus, eu não aceito sair da mesma forma que eu entrei. Começava a palavra, parecia que eu estava em Nárnia, abraçado com o leão lá, ó, não sabia o que estava acontecendo. Eu falava, Deus, será que eu tenho demônio? O que está acontecendo comigo? E um dia, Jesus falou comigo. Falou, você nem se prepara em casa, quer chegar aqui, iFood? Não faço nada. Traz a unção agora, que eu quero a unção agora. Não, mas tem que ser agora. Que eu estou aqui na igreja, e está todos os irmãos aqui na unção, e eu não estou. Falei, cara, minha busca está difícil, eu não estou buscando a Deus verdadeiramente, eu não estou... O que está acontecendo comigo? O que eu estou virando? Aí entra um detalhe, você aceita viver assim? Irmãos, a gente olha para as pessoas hoje, vou falar de uma experiência que eu tive, eu acho que a Amanda compactua comigo. Acho que teve em uma semana, né, Amanda? Teve uns 4 ou 5 surtos no hospital, não foi? Em uma semana, só no meu plantão teve 2. Surto, de juntar 5, 6. Ó, a Amanda estava lá também, num deles. E muita gente demoniando no hospital. Irmão, vocês não têm ideia. Uma mulher desse tamanho levantou 6 homens. Assustador. E se nós... mas eu sou crente, isso não acontece comigo. Irmão, vigia. Vigia, busca o Senhor. Eu vou falar para vocês, eu fiquei tão abalado esses tempos atrás, que eu tive que falar sobre esse negócio de, crente não pega. Não pega, hein? Ele que pega, garoto. Esses tempos atrás eu meio abalado, que eu fui falar sobre uma situação que já tinha acontecido comigo, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu já tive síndrome do pânico. E eu tinha muito medo de ficar sozinho nos lugares, igual se eu estivesse aqui e todo mundo saísse, eu entrava em desespero. Eu fui dormir sozinho, já tinha 17 anos, para os irmãos terem uma ideia. Eu fiz regressão, fiz acompanhamento psicólogo, psiquiatra, dei tudo. E quem me curou foi Jesus. Não tira a honra e a glória dele, ele me tirou. Foi fácil? Não, irmãos, não. Porque muitas das vezes nós precisamos abrir o peito e enfrentar aquilo que nós estamos vivendo. E eu fui conversar com uma pessoa sobre isso, e a gente começou a debater e conversar e tal, e aquilo meio que ficou meio na minha mente. Eu falei, que estranho, parece que eu estou ficando estranho, estou me sentindo estranho. E aí eu fiquei aquilo na cabeça e fui dormir. Pastora, você acredita que eu não consegui dormir? Eu falei, mas eu sou crente velho. Vou aceitar esse tipo... Irmãos, olha, vou falar para vocês. Eu agoniado,
Já tinha comido todas as unhas da mão, já tinha comido as unhas do dedo. O pé eu emagreci, mas eu ainda não alcanço. Mas as da mão já tinha ido tudo. Eu peguei, coloquei a mão no meu coração. Falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Em nome, olha, eu arrepio, porque na hora eu achei que eu ia endemoniar. Sabe quando você está no ambiente e o ambiente vai ficando pequeno para você? Menina, aí que foi me dando força. E eu comecei, eu não aceito essa ansiedade, eu não aceito essa agonia, eu não aceito esse sentimento, em nome de Jesus, porque eu creio no que o sangue foi pago na cruz, eu creio que o sangue foi derramado na cruz do Calvário, para tirar essa agonia, essa ansiedade, seja lá esse sentimento do inferno, em nome de Jesus, do alto da cabeça. Irmãos, parecia que eu estava flutuando na cama. Eu não abri o olho. Mas sabe quando você determina sobre a sua vida? E aquilo foi me tomando. Pastor, quando eu vi, eu estava falando em línguas dentro do quarto, lá no hospital e tal. E eu estava, declarando. Irmão, você acha que foi fácil? Porque não acabou. Na hora eu senti um alívio. Parece que o meu quarto saiu aquele... Parece que estava todo mundo que estava aqui na igreja num quartinho pequenininho. Na hora que eu falei, em nome de Jesus, sai. Eu senti o alívio. Eu falei, graças a Deus, acabou. Vou dormir. Irmãos, olha, eu vou falar para você. O diabo, ele tem uma característica que nós todos deveríamos ter. É doido, Gustavo, está amarrado. Ele tem uma característica que todos nós deveríamos ter. Persistência. Persistência. Ele não quer perder você, ele não quer perder sua família, ele não quer perder seu filho, sua filha, seja lá o quem for. Ele não quer perder e ele é persistente. E ele é muito bom nisso. E nós estamos, pernas atrás dele a respeito disso. Fui dormir, apaguei, desmaiei. Eu achei que eu tinha dormido umas 4 horas. Falei, meu Deus, acordei atrasado para assumir meu posto. Eu tinha dormido meia hora. Irmãos, eu sonhei com um demônio entrando lá no quarto de Emanuel e falando assim, eu que mando aqui. Ei, rapaz. Pensa numa luta. Sabe quando você sente que é real? Eu falei, como é que é? Você manda aqui? Eu falei, mas nem que eu tenha que nascer de novo, meu querido. Eu falei, essa casa aqui, quem me deu foi Jesus. Esse filho aqui, quem me deu foi Jesus, porque o médico falou que não ia vir. Então esse filho aqui é meu, dado por Deus. Eu falei, pega tudo que é seu, agora. Ele falou assim, não vou. Eu falei, eu não estou falando no meu nome. Eu estou falando no nome de Jesus. Pega o que é seu, agora. Pode passar e arrancar tudo, em nome de Jesus. Porque eu não vou nem mandar Deus mandar fogo, porque eu quero ver você pegando. Pega, agora. E eu num sonho. E eu sabia que eu estava num sonho, porém eu não conseguia acordar. E eu comecei a determinar, sabe por quê, irmãos? Eu sou o sacerdote da minha casa. Isso aqui serve para vocês, homens. Vocês são o sacerdote da sua casa. Não deixa que o demônio, o diabo, seja lá quem for, ou você mesmo, que muitas vezes não é demônio nem diabo, é você. A sua mente mandar em você. Ei, você domina a sua mente. Nós precisamos dominar a sua mente. Ai, Gustavo, mas eu gosto de uma cervejinha. Ei, meu querido, você está aqui. Deus te trouxe aqui para você buscar a Deus, para você escutar essa palavra, para você tomar um posicionamento e virar o sacerdote da sua casa. Você está esperando, demônio não brinca de ser demônio, tá? Demônio não brinca de ser demônio. E brincadeiras com a mente também não existe. Se você deixar a sua mente dominar, você morre, porque ela te mata. E ela te mata dando risada da sua cara. Só que se você... É questão de posicionamento. Aquela imagem lá, não existe mais. Não existe. Aquilo lá é para a gente aprender.
Entendeu? Você não precisa ficar esperando um levita, um profeta, não. Aí, ó, imagina, quem que você quer ser nessa imagem aí? Quem que você queria ser? Você queria ser o que está aqui de fora? Esperando um levita, um pastor, vamos trazer para o dia de hoje. Não, vou esperar o Gustavo, vou esperar o pastor. Não, vou esperar a irmã, porque a irmã ora muito bonito. Vou esperar ela ir lá na minha casa. Ei, você é o sacerdote. Você é a sacerdotisa dessa casa. Coloque a mão na cabeça do seu filho. Eu tinha vez, o Emanuel. Às vezes a gente é meio doido, né? A gente fica meio... Quando eu fico meio cheio de Deus assim, eu fico meio doido. Um dia o Emanuel é igual a Juliana. Eles conversam dormindo. Mas eles trocam assim, gente, um diálogo que você fica, meu Deus. Eu já quase apanhei da Juliana dormindo. Pra vocês terem ideia, ela senta na cama e fala, e aí, nós vamos ou não vamos? Eu fico, meu Deus, nós vamos na onde uma hora dessa? E eu assustado. Falei, moço, vai dormir. Ela, tá bom. Puf. Falei, Deus. Um dia o Emanuel começou, de frente para a parede, e ele começou, e não sei o que, e tananã. Gente, eu meio dormindo, e aí foi bem perto do encontro, e jejuando, e você querendo não, você qualquer coisa, né? Eu só virei e falei, em nome de Jesus, está amarrado. Aí eu falei, mas o guri está dormindo. Falei, mas o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer o seguinte, que nós temos que aprender e colocar em prática a busca do Senhor de uma forma que nós usamos isso em todos os momentos. Os nossos filhos, eles precisam ver a gente ler Bíblia. Gustavo, eu não leio Bíblia. Irmãos, eu estou tentando sair de Ezequiel tem um mês. Por quê? Porque tem dia que eu olho assim e falo, nossa, esqueci. Ou tem dia que eu estou lá jogado. Mas é desculpa, porque você tem várias coisas, você faz teus empregos, nanana. Não é desculpa, é preguiça, falta de vergonha na cara. Nossa, Gustavo, você fala assim, gente, o que é verdade, ponto final. Entendeu? Então assim, não adianta eu querer passar de santo aqui, eu não sou santo. Entendeu? Eu tenho vontades também. Então assim, mas o que? Eu preciso corrigir, eu preciso organizar. Porque o Emanuel, toda vez que eu entro no quarto para ler Bíblia, e ele entra no quarto, porque ele ama brincar, né? Ele entra no quarto e ele... quando você terminar de ler a sua Bíblia, você vai brincar comigo? Ele tem entendimento que a Bíblia é mais importante que a brincadeira. Eu falei? Não. Mas ele tem costume de ver a mãe dele no momento do devocional dela. Ele tem costume de me ver no meu momento que estou ali. Ele fala, você vai ler a Bíblia só para você ou você vai fazer alguma coisinha lá na igreja? Por quê? Porque ele vê que a gente participa, ele vê que a gente está buscando, ele vê que a gente está... Então assim, daqui uns dias, ele já tem a Bíblia dele. Mas daqui uns dias que ele começar a ler, ele já vai ter que aprender a fazer o devocional dele. Porque senão eu como pai e a Juliana como mãe, nós vamos estar falhando. Como que você é com seu filho e com a sua filha? Eles te vê buscando a Deus? Eles têm aquela coisa de tipo, nossa... Meu pai e minha mãe estão ali, aquele momento ali, a gente não pode. Eu lembro até hoje, em 2011, nosso primeiro encontro com o pastor Paulo. Nós fomos fazer uma visita lá na casa dele para pegar as fichas. Olha só que Deus desbloqueou na minha mente. Imagina, 2011, gente. É que eu sou novinho, então assim, né? Esse cabelo branco é o que faço. E nós chegamos na casa do pastor Paulo, que pregou aqui no aniversário da igreja, do pastor Paulo Dias. Nós chegamos na casa dele, ele falou, já chegou, entra aqui dentro. Eu falei, não, pastor, eu vou pegar só as fichas. Ele falou, não, entra aqui. Pastor, nós entramos e sentamos na mesa. A pastora, ela estava num manto dentro do quarto. Eu fiquei envergonhado com a minha vida espiritual. Eu falei, tem alguém que ela está orando pela pessoa? Ela falou, não, ela está no devocional. Eu falei, devocional desse jeito? Aí na época o Eliseu também era da igreja, né? Aí eu doido para sair logo, né? Para a gente poder fazer um comentário, né? Aí a gente pegou e saindo, né? Eu falei, Eliseu, meu devocional é tão chato. A pastora estava lá dentro de irmãos, num manto, que parecia que tinha umas 5, 6 mulheres com ela lá dentro. Eu falei, eu acho que eu vou ter que vir aprender a fazer um devocional com ela, né? Porque assim... E você via que tinha desejo de buscar, tinha fome da palavra ali, que estava naquele... Eu fiquei imaginando, falei, o que aquela mulher deve estar sentindo? Deve ser algo muito louco.
Irmãos, e muitas vezes, nós falhamos na busca, né? Nós falhamos. E outra experiência que eu tive foi o pastor convidou a gente para estarmos com ele lá ontem, na café da manhã. Café da manhã de líderes e pastores da região daqui. Todo mundo que faz parte aqui da nossa região. E aí nós fomos, né? E aí eu estava agoniado ainda, né? Eu estava acelerado. Eu falei, eu acho que lá nos pastores vai ter um momento, né, que a gente vai orar, né, pelas pessoas, né, que as pessoas vão orar pela gente, né. E eu acho que vai ser aí que Deus vai usar alguém lá e eu fui, Deus, usa mesmo. Porque eu não quero falar. Eu quero só que o Senhor coloque alguém para orar por mim e que seja o Senhor através daquela pessoa. Todo mundo sabe que eu gosto dessas coisas meio doidas, né? De tipo, usa aquele cara que está lá, né? Eu não sei nem quem é, mas assim, usa ele, nós estamos chegando, e eu e a Juliana chegando lá, nós estamos chegando, eu só queria que alguém orasse por mim assim, sem eu ter que falar, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Aí teve um momento lá que eles pegaram e falaram assim, vamos fazer a oração aqui, vamos orar um pelos outros. Aí falei, não, aí o Eric estava na minha frente, né, eu ainda falei, não, eu já vou chegar, né, o Eric já veio perto de mim, aí ele falou assim, que não é da sua casa. Eu falei, é agora. Vou confessar para os irmãos, acho que o irmão não vai ver, né, que eu vou falar. Eu falei assim, deixa eu olhar aqui, quem tem cara de profeta. E eu comecei a procurar, como se profeta tivesse cara, né. Mas eu queria muito, pastor, alguém assim que tipo, nunca me viu, não sabe da minha vida, né, viesse um eis que eu te digo e alimentasse o meu ego. E eu olhei, tinha um gordinho atrás de nós, eu falei, esse gordinho tem cara de reteté. Vai ser nesse gordinho. Aí eu falei, Eric, vamos naqueles homens que estão ali atrás. E eu já tinha pescado já. Eu falei, é agora. Aí eu cheguei, né, perto do homem. Já, tipo assim, vai ser agora. Ele já vai dar uma rajada aqui, já vai falar, ei, meu filho. Né, e já vai me alimentar meu ego, já vai me jogar lá em cima. Eu falei, eu já vim buscando Deus desde lá da Pedra Preta, né, olha, 25 quilômetros e tal. Vim até mais devagar para poder, né, orar mais, para Deus usar mais, né, falar mais um texto, né, e tal. Cheguei perto do homem e falei para ele, como é que é seu nome? Aí ele, fulano, né, João, que seja. Quase que eu falei o nome do homem. Fulano. Aí eu falei, ele vai perguntar o meu, né, porque geralmente a pessoa, né, ele ficou quieto. Eu falei, nossa, esse deve ser profeta mesmo. Ele vai falar assim, Gustavo. Pastor, eu fui orando pelo homem. Mas eu acho que o homem não tinha buscado tanto que eu estava buscando. E o homem não orou. Porque eu comecei a orar no homem, e o homem começou a chorar. E esse homem começou a chorar, eu falei, gente, é um encontro de pastores e líderes. Eu estou orando por um pastor. Deus, que eu não fale nenhuma besteira, em nome de Jesus. Quando eu fui ver, irmãos, Deus me tomou de uma certa maneira com aquele homem. E eu querendo ser alimentado, achando que estava indo receber. Falei assim, se ele não perguntou meu nome, né, irmã? Falei, menino, ele vai dar um kamehameha em mim aqui, vai falar, Gustavo, receba. E eu comecei a orar para aquele homem começou a chorar, e eu comecei a chorar junto com aquele homem, e começou a vir as palavras na minha boca, e eu comecei a chorar, e eu não consegui parar de chorar, e eu falava, tá, agora ele vai orar por mim, né? E Deus falou, não, quem vai falar com você sou eu. E Deus começou a falar comigo, e eu comecei a falar em voz alta, para mim a palavra era para mim, mas aquele homem começou a receber mais do que eu, e eu fui vendo que nós dois estávamos sendo ministrados por Deus. Eu estava buscando a Deus, confiando no homem, e esquecendo que eu não vivo mais aqui, que eu tenho livre acesso, que você tem livre acesso. Às vezes você está esperando eu vim aqui colocar a mão na sua cabeça, entendeu? E Jesus está falando no seu ouvido, ei, toma posse do seu sacerdotismo na sua casa. Toma posse da sua casa ali, Fala, ei, mulher, vem aqui, vamos orar junto. Vamos buscar junto. Ai, Gustavo, eu sou jovem. Irmão, olha só o que tem. Os casados cuidam das coisas dos casados.
E os jovens, os solteiros, cuidam das coisas de Deus. Ou seja, tem uma unção liberada sobre a sua vida. Você tem ideia, se Deus manda ali você cuidar das coisas dele, é porque ele tem algo liberado para a sua vida. Ah, eu quero casar, irmã. Não vamos entrar nesse assunto. Ou vamos entrar um pouquinho? Não, vamos entrar não. Tenha vida com Deus. Busque a Deus, sabe? Daquela forma assim que você fala, Deus, eu não sei nem por onde começar, me guia. Irmãos, essa é a melhor oração. Né, pastora? Fala a verdade. Me guia, Jesus. Não sei por onde começar. Eu te dou uma dica. Fala, Senhor, meu coração, nesse momento, ele é teu. Faça um mover. Começa a me dar sonhos. Se revela-te a mim. Irmãos, eu já pedi uma vez isso. Eu não sabia nem onde que eu estava. Quando a gente fala do sobrenatural, muitas pessoas ficam assustadas. Porque existe uma dimensão sobrenatural. Isso aqui que a gente vive é terreno, é terreno. Irmão, pede para Deus se revelar para você de uma forma sobrenatural. Ao ponto de você olhar para uma formiguinha trabalhando e você falar, meu Deus, Deus vai estar falando comigo. Deus está falando comigo. Eu lembro de uma irmã lá de Alto Araguaia, que nós fomos fazer um congresso com ele. Congresso não, a gente foi fazer tipo um momento com um pessoal lá. E essa mulher foi contar o testemunho dela, e eu achei incrível o testemunho dela. Ela falando, né, que ela buscando a Deus, buscando, e ela queria saber se Deus estava no louvor dela. E ela chorava, ela falou assim, mas eu não buscava com tanta intensidade, sabe, irmãos? Ela contando. E eu comecei a falar, Deus, me ensina a te buscar, porque eu quero ouvir a tua voz, mas eu não quero que o Senhor levanta ninguém. Eu quero que o Senhor fale aos meus ouvidos, que eu estou no seu louvor. Que é para mim continuar louvando ao Senhor, porque a vida de louvar ao Senhor para financeira é muito complicado, mas eu quero saber se é isso mesmo que o Senhor tem para mim. Revela-te a mim. Irmãos, ela disse que estava num sítio, e ela disse que Deus começou a incomodar ela. Ela falou assim, vai, desce. Ela disse que tinha uma baixada e tinha uma lagoa, e tinha um monte de bambuzal assim, né, e alto e tal. Ela meio assim, e Deus começou a incomodar ela, desce, vai lá. Irmão, se Deus mandar, vocês vão. Se Deus orientar, se você começar a sentir aquele aperto no seu coração, não resista ao que o Espírito Santo manda você fazer. E ela disse que foi indo, foi chegando, e aí o Senhor falou para ela, qual é a sua pergunta? Aí ela pegou e falou, se o Senhor está no meio dos louvores. Ela diz que do nada veio um cavalo correndo, relinchando. Diz que os passarinhos que estavam nesse bambuzal começou a cantar. E aí diz que a vaca que estava perto começou a mugir. E diz que os animais, o cachorro começou a latir. E ela foi ficando meio que desesperada. E aquele cavalo não parava de correr, de relinchar e tal. E ela olhando. E ela falou, Senhor. E ele falou, tudo que tem fôlego, louve ao... Irmão, você tem ideia? Olha só que intimidade. Olha só que busca. Olha só que resposta. Mas isso é só para ela? Isso não é só para ela, irmãos. Isso não é só para ela. Isso daqui é liberado, sabe por quê? Porque isso aqui não existe mais. Não existe. E nós temos que colocar isso na cabeça, que isso não existe. Gustavo, mas eu estou acabado. Venha. Venha acabado, venha destruído. Sabe por quê? Porque Deus quer curar. Deus quer tratar. Ai, mas para quê? Para que você seja usado nisso daí, mas como uma ferida fechada, uma ferida que não fique nem cicatriz.
Ah, mas é porque eu fui abusado, porque eu já roubei, porque eu já fumei droga, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo. Irmão, deixa que a água, que o rio leva, esse passado do inferno. Jesus quer novo de novo. Ou se não teve novo ainda, Ele quer um novo para você, Ele quer um novo para a sua vida, um novo para a sua casa. Eu não consigo imaginar um Deus que dá o Filho dele com preço de cruz, por mim e por você, que trouxe você aqui hoje, para que você tivesse esse entendimento. Irmão, sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Buscar a Deus como um pedido de socorro. Ai, como assim, Gustavo? Eu só vou jejuar e orar quando estou na dificuldade. Não, peraí, estou numa dificuldade? A Camila Barros fala um negócio que é muito interessante. Ela fala que nós somos muito bons de campanha, mas nós somos muito ruins de devocional. Sabe por quê? Porque na campanha tem um objetivo concreto. Qual que é o objetivo? Não, eu quero ser curado, eu quero que cura a minha filha, quero que cura meu... É errado? Não, não é errado. Não é errado. Muito pelo contrário, é muito bom ter campanhas. Ajuda a motivar as pessoas a buscarem e tal. Um exemplo claro da nossa igreja aqui, Encontro com Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Irmãos, quem é você no Encontro com Deus? Quem é você nas semanas do Encontro com Deus? Se vir, meu filho, pode vir, que tem uma bola de fogo preparada para você. Quem é você 3 semanas depois do encontro com Deus? Então, eu sinto Deus, mas eu já não sinto assim tão, né? Porque, e aí, né, fica mais complicado, né? Então, mas, nossa, acabei de chegar do encontro com Deus. Eu já chego na segunda-feira acordando 5 horas da manhã, batendo um devocional aqui, ó. Não, vou começar a ler a Bíblia inteira. É o que mais acontece. Vou começar a ler na Bíblia inteira, porque eu preciso me aprofundar na palavra. Passou a primeira semana. Eu ainda estou buscando, estou forte. Vamos lá, vamos vencer o diabo e vamos vencer todo mundo. Vamos lá, vamos ganhar todo mundo para Jesus. Na 5ª semana, hoje eu li a Bíblia 4 vezes. Nessa semana li 4 vezes, faltou 3, mas eu ainda estou forte, eu ainda estou aqui. 3 meses. Gustavo, será que vai ter outro encontro com Deus? Estou fraco na fé. Aí eu falo, você está cuidando de quantas pessoas? Está ligando para quem? Está fazendo comunhão com quem? Quem é as pessoas que estão com você? Eu comecei a voltar com meus amigos lá do mundo. Porque eu fui para ganhar eles para Jesus, mas eles me ganhou para o mundo. Misericórdia, está amarrado. Está amarrado. Porque também não dá para a gente ficar vivendo de encontro com Deus. Não dá para a gente ficar vivendo só de campanha. Nós temos que viver de vida com Deus. De ter entendimento de que nós precisamos estar com Ele. De buscar Ele. De orar, de buscar. Gustavo, é difícil. E é muito difícil. Porque é mais fácil eu trocar por coisas prazerosas do que eu trocar por coisas que vão me dar trabalho. Porque eu vou ter que tirar meu tempo, né? Eu poderia estar... Uma coisa que eu gosto muito, andar a cavalo. Poderia, em vez de eu fazer meu devocional, eu vou lá andar a cavalo. Não, mas eu preciso do devocional. Dentro de você o Espírito Santo está falando. Um texto bíblico para isso. Obrigado, Jesus. Adão. Olha só, lá no Gênesis. Deus ia conversar com Adão todo dia no mesmo horário, toda vez no mesmo horário. Quando Adão pecou, Deus foi lá? Deus foi lá? Deus foi. E Adão? Adão não. Mas o Senhor que tinha compromisso com ele todo dia estava lá. Aí isso é com a gente. Às vezes nós pecamos. Pequei hoje. Não vou nem na igreja. Irmão, se você pecou hoje, aí que você tem que vir na igreja. Falar, Senhor, rasgar o seu coração. Rasgar o coração, falar, Senhor, eu pequei hoje. O Senhor viu,
Eu pequei. Tem gente que fala para mim bem assim, ai Gustavo, não vou na igreja hoje porque eu bebi. Eu falei, meu querido, aí que você tem que estar, porque sabe o que é? Quem está vencendo? Tem o diabinho e o anjinho. Aí o diabinho falou, você já bebeu, você quis fazer o que na igreja? Que vergonha você estar na igreja. Meu querido, vergonha você estar lá na sua casa, mergulhado nessa cachaça. É escutar aqui ó, o Espírito Santo falando, vai lá, porque lá eu vou te curar disso daí. Você vai chegar lá, você vai rasgar seu coração, falar, Senhor, eu pequei, mas eu estou aqui. Jesus, eu vacilei, mas eu estou aqui. Porque o encontro está marcado e Ele vai cumprir o encontro dEle. Independente de como você esteja, você também tem que cumprir o seu compromisso com Ele. Irmãos, nós precisamos viver com Jesus verdadeiramente. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado, aquilo ali não existe mais, não, você não tem que ficar esperando. Ei, hoje você tem livre acesso lá, ó. Antes era uma vez ao ano que ele poderia ter a presença de Deus, ver, sentir, ele ter aquele momento que vinha aquela luz que todo mundo ficava doido olhando. Ó, a presença do Senhor lá. E você sabe, olha só que incrível. Quando ele acessava o Santíssimo Lugar, né, que é aquele de lá onde tem a arca, o número 4, quando ele ia com uma túnica que tinha sinos, porque se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar lá e desfocasse da presença do Senhor, aí ia com uma corda amarrada. Ele ia com uma corda amarrada no pé, porque quem entrasse ali, com ele também, porque só ele podia entrar. Olha que exclusividade. E olha que medo. Imagina você entrar lá e ver uma sujeirinha e você falar, nossa, tá sujo. Já era, ó. Era puxado para fora, porque os sinos paravam de bater. E hoje, olha bem, irmãos, hoje nós temos esse livre acesso de fechar os nossos olhos e falar, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui. Toca em mim. Toca em mim, Jesus. Toca em mim, Jesus. Toca, eu quero ser tocado, Espírito Santo, eu quero ser ministrado pelo Senhor. Irmão, você já foi ministrado pelo Espírito Santo alguma vez? Talvez você não saiba, mas se você está aqui hoje, pela segunda, terceira, quarta vez, você foi ministrado pelo Espírito Santo. Ah, mas foi o pastor que pregou. Ei, nós somos apenas um canal aqui. Qualquer um que vem pregar aqui. Quem faz o trabalho todo é o Espírito Santo de Deus. Se você veio e sentiu vontade de voltar, você foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Ele deve estar falando no seu coração, nossa, 5h40, eu já tinha que estar chegando na igreja. E aí começa o desespero. Se você passou por isso hoje, 5h30, 5 horas, seja a hora que for, nossa, hoje é domingo. É dia de buscar o Senhor. Você acha que foi você, mente brilhante, capacitado? Não é, irmão. Você está na qualidade de filho. Na qualidade de filho. Você está entendendo que é qualidade de filho? De você ter o seu coração queimando pela presença do Pai. Eu falei no encontro com Deus, eu tenho tentado criar memórias com o Emanuel, né? E aí quando eu chego em casa, eu falo, nossa, eu não tenho nenhuma memória, né? Eu estava conversando uma vez com a Juliana, com meu pai, sobre meu pai, eu falei, eu não tenho nenhuma memória afetiva do meu pai assim, tipo, do meu pai, uma brincadeira que eu e meu pai faz. E eu fiquei assim, né, porque eu vejo a Juliana com o Vanderlei, já falei várias vezes, né, é incrível. Eles brincam, eles se zoam, né, a Juliana já quase matou ele, jogando água na boca dele dormindo, mas eles, né, é eles, e tá tudo certo, pode ver. Se ele chegar e ela estiver sentada comigo, ela levanta e vai sentar com ele. E o Emanuel larga nós por ele tranquilamente, e tá tudo certo, porque eu admiro ele. Eu me espelho nele, porque eu não tenho esse espelho em casa. Eu falei, cara, eu preciso criar uma memória afetiva com meu filho. Preciso ter esse momento com ele. E aí a gente faz uma coisa bem nada a ver.
Eu vejo, às vezes eu levo ele para a escola, ele fica na escola 3 horas, ele fica 3 horas na escola, e geralmente quem busca ele é a Juliana, para que a gente consiga fazer a nossa memória afetiva. E aí ele chega, se eu estiver lá na panela, ou se eu estiver fazendo alguma coisa, eu tenho que parar tudo na hora, porque ele fica, ei! Lá de fora ele fica, ei! Alguém chegou! Né? Alguém chegou! Eu falei, calma. Aí eu saio, faço uma graça, faço que estou correndo, saio empurrando um banquinho lá em casa e nós começa. Aí nós vai correndo até no meio assim, aí ele pula em mim e nós faz, que saudade! Aí faz, ui. Aí, irmãos, para quem olha aquilo fala, que coisa tonta. Mas ele vai lembrar quando ele for mais velho e falar assim, na hora que ele tiver o filho dele, ele vai falar assim, nossa, quando eu chegava da escola, o meu pai largava tudo e demonstrava o quê? Que ele, nessas 3 horas que ele estava longe, que ele estava com saudade de mim. Irmãos, é criar memórias afetivas. Aí agora vamos trazer isso para a palavra. Qual a memória afetiva que você tem com Jesus? O que você tem o que você tem com Jesus, assim, que você fala, nossa, eu fui ali, e um dia eu estava assim, e Jesus fazia assim, e aconteceu assim, e foi incrível, porque eu vi Deus face a face, Ele falou comigo, Ele tocou em mim, e eu senti aquela coisa e tal, e eu fui sentindo, parecia que eu estava fora de mim, e de repente eu já estava com Jesus, e Irmãos, quando eu falo de relacionamento, eu falo é disso. Porque às vezes as pessoas tratam Deus, Jesus, como alguém muito longe. Eu amo Deus. Você ama? Que lindo. Você ama Deus e você... Qual a sua experiência com Ele? Qual o seu relacionamento com Ele? É isso. É isso, gente. É isso. Isso daí é intimidade. O que a irmã falou ali? Que ela queria vir na igreja, chegou uma visita na casa dela, falou que ia embora às 6 horas. Ela falou, não, ela falou, visita, né? E ela está ali, não, mas eu quero ir na igreja, Senhor, eu quero ir na igreja. Eu quero estar junto com os irmãos, eu quero comunhão, eu quero buscar a tua presença. O marido dela liga e fala, arruma que eu estou passando aí para pegar você. E a irmã está na onde? Veio buscar a Deus. Irmão, quando eu falo de relacionamento, é disso, de você orar, e o Senhor falar, e o Senhor ministrar, e o Senhor falar, estou cuidando, estou ministrando. Irmãos, nós precisamos entrar nesse meio, nós precisamos sair do lado de fora do tabernáculo, e pular lá no Santíssimo. Mas talvez você está achando que isso aí é só para pessoas especiais, porque eu já achei, antes de me converter, falava, Deus tem seus preferidos. Deus tem os preferidos, e ali está tudo certo. Né? Eu sei que eu vou ficar ali mais para trás. Ei, acorda para a vida se você pensa assim. Você é filho, você é filha. O que Deus faz na minha vida é para mim, mas o que Deus tem para você às vezes é muito maior, porque é específico, porque Ele olha para você, Ele olha para o seu coração. A palavra fala aqui, que Ele está à terra procurando um coração. Ele passa pela terra. Ou seja, o Senhor está o tempo todo passando, olhando para você e falando assim, que hora será que Ele vai falar, ei, meu coração é seu. Irmãos, para nós aqui do louvor é muito triste muitas vezes. Porque nós estamos aqui sentindo a pegada e Jesus está pegando nós aqui. E a gente olha para a pessoa está contando, pastor, dou minha cara, não dou a cara tapa não, porque vai que dói, né? E meu couro é fino, não gosto de apanhar não. Mas eu tenho certeza que tem alguém que sabe quantos forros tem aqui. Porque não é possível, tem dia que nós estamos cantando louvor aqui, e nós estamos aqui na pegada em Jesus, a igreja vai vir com a gente, Você olha o irmão está assim. Dá vontade de catar o microfone e falar, em nome de Jesus, vai. Não vou fazer, né? Porque eu não quero ser expulso da igreja. Mas o que eu quero trazer para os irmãos hoje? Irmãos, nós precisamos melhorar a nossa busca. Mas, eu creio o seguinte,
que para que nós possamos melhorar, o primordial de tudo, o principal de tudo, é a gente aprender a rasgar o nosso coração. Rasgar mesmo, sabe? Declarar para o Senhor quem a gente é. Falar, Senhor, eu estou fazendo isso aqui de errado. Eu estou fazendo isso aqui de errado. Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não quero sair da Tua presença. Eu quero ser transformado. Eu quero que o Senhor me busque de uma forma sobrenatural, que eu encontre o Senhor de uma forma sobrenatural. Irmãos, eu vou fazer um apelo. Sobre isso. Vou confiar naquilo que eu estou sentindo do Senhor nesta noite. Mas para que eu faça esse apelo, primeiramente, vou fazer 3 apelos, que eu sempre gosto de fazer. Tem alguém nessa noite que não aceitou Jesus ainda? Gustavo, não tive ainda a conversão. Eu ainda não aceitei Jesus, porque assim, quantos são filhos? Todo mundo é filho de Deus? Só é filho aquele que aceita Ele como pai. Por isso que a gente sempre fala, tem alguém que quer aceitar Jesus? Ah, mas por quê? Porque a gente faz isso público. Porque você se torna público nesse momento que você está aceitando Ele como pai. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Fala, eu quero ser filho. Gustavo, eu não estava me sentindo como filho. Não estava me sentindo como filho. E eu quero me sentir como filho, eu quero aceitar Jesus. Ah, mas eu já fiz isso há muitos anos, mas parece que está meio raso. Porque sabe, irmãos, quando a gente busca Deus só na época do socorro, e deixa de buscar Deus frequentemente, faz com que a gente acabe fazendo, em vez da gente estar correndo, a gente está andando. Porque a gente só lembra de Jesus na hora E se nós buscarmos a Deus só na época do socorro, só busco Deus quando o trem está feio. Se nós buscamos a Deus só na época, só quando a gente precisa mesmo, só como escape, atrapalha a gente, porque às vezes era para a gente estar muito além. Se nós estivéssemos naquela busca todo dia, alimentando todo dia, fazendo o nosso devocional todo dia, talvez você estaria muito lá na frente, na sua vida espiritual. E o Senhor, nesta noite, tem alguém que quer reconciliar ou aceitar Jesus? Gustavo, eu preciso me sentir como filho. É só vir aqui na frente. Eu quero esse sentimento de filho. Faz muito tempo que eu não tenho esse sentimento de filho e eu quero me sentir como filho. Eu quero me sentir amado como filho por Jesus. Tem alguém nessa noite que quer? É só vir aqui na frente. Todo mundo, se quiser tocar os instrumentos. Se quiser ficar de pé, vamos ficar de pé todo mundo. Por favor, em nome de Jesus.